primeiro resultado desse mecanismo, veja bem, quando começa a ter essa visibilidade de uma câmara de compensação, de um lugar em que entra o recurso que tem que sair, o primeiro resultado desse mecanismo é que prefeitos e governadores começam a perceber que não existe almoço grátis. Principalmente aqueles que lidam com câmaras de compensação em seus sistemas de transportes. As receitas auferidas passam ou podem passar a não cobrir os custos das concessionárias. Quando eu falo aqui concessionária, no sentido amplo. A diferença devido às gratuidades e integrações deve ser coberta via orçamento. E aí fica mais transparente para todos nós. No caso das câmaras de compensação, onde coexistem concessionários públicos e privados, tem uma outra questão que surgiu agora mais recentemente, de uns 10 anos para cá, 5, 8 anos para cá. Podem ser utilizados mecanismos de minimização de risco de quebra de receita. O que é isso? Priorizando-se os resgates financeiros dos entes privados, que assim ficam menos vulneráveis aos atrasos de liberação do subsídio aportado pelo governo. O risco, então, nesse caso, aumenta para as empresas públicas controladas pelo mesmo governo. Porque se o recurso não é suficiente, ela não tendo a prioridade da retirada, a bomba do déficit cai no colo dela, o atraso de repasse de recursos do governo cai em cima dela. Ao invés de buscar ganhos de produtividade, cada minuto do dia, isso que é importante, muitos passaram a crer nesse tal de governo grátis. E o pior é que esse mito enfraquece a luta pelo aumento de eficiência e da produtividade, criando uma espiral viciosa de dimensões imprevisíveis. É aí que eu acho que a nossa discussão tem que se aprofundar. Aumento dos gastos correntes, com queda brutal de investimentos em infraestrutura. Se cai investimento em infraestrutura, isso implica na queda de produtividade dos equipamentos urbanos, o que provoca aumento dos custos e aumento do subsídio, consequentemente dos gastos correntes. E essa espiral, eu falo numa espiral, ela é ascendente, já está acontecendo. Os custos crescentes no sistema de transporte se deslocaram do bolso, como eu disse, do usuário para o do contribuinte, da tarifa foi para o subsídio. O milagre dos pães, ele ganhou alguns anos, mas já dá mostras que a farinha está no fim. Por outro lado, com o subsídio nasce o debate importante, e quem paga esse subsídio? Se é o subsídio numa fronteira do município, os cidadãos resolvem estar dentro do município. Agora, se é um subsídio pesado dentro de uma região metropolitana, como é que fica quem mora no interior do estado com o subsídio fortemente sendo praticado para quem está sendo transportado na cidade de São Paulo? Isso já começa a acender luzes de reclamações nesse sentido. Não ocorre o mesmo quando o subsídio é bancado pelo Estado de uma região metropolitana. Repito aqui, os que moram no interior se perguntam se devem pagar por quem é transportado em São Paulo. Finalizando, o fato das gratuidades ou descontos tarifários não ser vinculado à renda do beneficiado e, aparentemente, pouco ou nada custar à sociedade, é uma aparência, induz pessoas e grupos ao sonho da integração com a mesma tarifa, a integração universal, nula ou não, pode ser até uma tarifa nula, entre quaisquer pontos desse seu universo de sonho, seja no município ou seja numa região metropolitana. É o seguinte, tem gente que pensa, está sendo praticado já, né? O bilhete único ele faz isso. Tanto faz se você vai da Lapa de baixo para a Lapa de cima, ou se você vai da Lapa para o centro, ou você vai de Itapevi para Mogi. A imagem de que se ter um bilhete, uma tarifa unificada, a insustentabilidade, então, ela vai surgindo e a realidade se impõe. Infelizmente, para todos, a realidade se impõe. O problema econômico e seus reflexos financeiros já despontam no horizonte de quem exagerou nas bondades, já queimou as gorduras existentes. Muitas gorduras estão sendo ainda queimadas pelo interior, você percebe. Você faz seccionamento de linha, você elimina a frota, você tira cobradores, você vai queimando algumas gorduras. No final delas, né, não há mais o que queimar, é preciso efetivamente aumentar a produtividade. A prática de políticas tarifárias sobre impulsos eleitorais provoca distorções no uso e ocupação do solo. É isso que eu queria encerrar e deixar para debate. Não gerencia a demanda de modo a dar maior eficiência aos equipamentos em uso e, ao fim, reduz a produtividade global. Essa questão de você não ter um peso pela distância faz com que as pessoas vão em busca de moradia de mais baixo custo,
porque a tarifa está com preço único. Então, ela minimiza o custo da moradia e vai morar cada vez mais distante. Esse alargamento implica em maiores custos, não só do transporte, mas de todo o equipamento urbano. Luz, água, esgoto, energia, assim por diante. Então, com esses custos crescendo, continuam crescendo a taxas maiores que as receitas, pelos motivos já expostos, certamente teremos muito debate pela frente. Muito obrigado a todos. Agradeço aqui ao engenheiro Jurandir Fernandes. Ao final das 3 exposições, vão ser aberto um espaço aqui para debate. Quem tiver depois perguntas, pode guardar para esse momento, tá bom? E agora vou chamar aqui a Maria Inês Garcia Lippe, diretora da PTV Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares para planejamento de transportes, e uma empresa que está há décadas na Alemanha e está há 2 anos no Brasil. Apresenta aqui a Maria Inês. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de participar desse painel. E, para mim, é uma honra estar aqui, trabalhando sempre com todo mundo aqui, e agora apresentando aqui o resultado de trabalho de muitos anos com todos vocês. Acho que fazendo um link com tudo isso que o Jurandir falou, durante todos esses anos, trabalhando como consultora, seja para o setor público, seja para o setor privado, várias dessas perguntas têm sido feitas e os estudos que a gente desenvolve precisam responder essas perguntas. Então, o que a gente, vamos dizer, propõe aqui é uma discussão da estrutura de informação que a gente pode passar cada vez mais, trabalhar e aprimorar para ter essas respostas de uma maneira estruturada, para estar instrumentalizado, para poder fazer todas essas análises, para poder fazer análise de sensibilidade com rapidez de todas essas questões que foram aqui levantadas. Então, aqui tem um conjunto de perguntas que têm sido feitas para nós, em todos os estudos que nós temos feitos, quer dizer, em relação à questão tarifária, quanto se arrecada em relação à operação dos sistemas, mas, mais do que isso, quanto se deixa de arrecadar com alguma política que esteja sendo testada. Qual que é o nome para isso que se deixa de arrecadar? É um déficit? É uma política? É um subsídio? Se é uma política de que natureza? É uma política social ou é uma política de transporte? O que é uma gratuidade para o idoso, por exemplo? Por outro lado, quanto que o governo gasta para fazer essa remuneração desses serviços? Quanto que ele gasta com o setor público, ou quanto ele gasta com os operadores privados? Qual que é a diferença entre o que ele gasta e o que ele arrecada? Também, essa diferença é um déficit, é um lucro, é uma política, é um subsídio. Como que a gente interpreta isso e de onde que tem que vir esse dinheiro? É da companhia do metrô? É da companhia do CPTM, ou seria de uma secretaria de habitação ou da área social? Então, todas essas análises, elas são importantes e elas precisam ser estruturadas para a gente ter essas respostas e saber qual é o tamanho de cada um desses elementos. E o lado também do operador, quer dizer, ele está recebendo a sua remuneração e quanto custa a sua operação. Todos os operadores têm que receber o mesmo valor pelo serviço prestado? É justo pagar diferente para cada operador pelo seu serviço prestado? Ou você pode ter uma análise de qual seria o valor justo a remunerar aquele serviço que está sendo prestado? Então, como que a gente faz para congregar todos esses elementos na busca do que a gente chama de um equilíbrio entre todas essas óticas? A ótica do cidadão, que, como o Jurandir falou, paga a tarifa pública, a ótica do governo do Estado, que presta o serviço, e a ótica do operador, seja ele público ou privado. Essa discussão ela tem vindo à tona principalmente com todo esse processo de privatização, e ela é super bem-vinda, ela é super importante, e essa ótica do operador como operador, seja público ou privado, ela é muito importante. Então,
a conclusão aqui é em relação a qual é a modelagem que é necessária para esse contexto, para que a gente possa analisar todos esses elementos de uma forma estruturada, de uma forma que seja ágil e que seja uma forma transparente e uma forma que seja fácil você fazer as simulações e toda essa análise de sensibilidade, seja da tarifa pública, seja da remuneração, seja dos subsídios ou das gratuidades. Bom, então, aqui eu vou mostrar alguns elementos dessa conta que a gente tem feito em todas essas análises. Então, começando pelo dinheiro que entra, vamos dizer, pelas fontes de recursos que se concentram principalmente na arrecadação da tarifa pública, mas que muitas vezes tem que ser complementada, seja com subsídio ou ressarcimento ou alguma política que poderiam ter outros nomes. E quanto é que se deixa de arrecadar? Quer dizer, quando a gente faz as análises, quando a gente faz uma expansão da rede, a gente tem noção desse número, qual é esse valor? Tudo isso entra vamos dizer, nesse bolo de dinheiro, que é o que será responsável para remunerar os serviços prestados, sejam diversas contas, sejam a clearing ou sejam outros gastos do governo. E tudo isso vai para compor a remuneração dos operadores, sejam eles públicos ou privados. Esta remuneração comparada com os custos operacionais, ela é suficiente ou ela não é suficiente? Como olhar tudo isso em todas as análises que a gente faz? Esta comparação, a gente está pensando na ótica do governo, quer dizer, quanto o governo recebe, quanto entra de dinheiro para o governo e quanto ele gasta para remunerar todos os operadores. Esta comparação é a ótica do operador. Qual é esse montante de dinheiro que existe disponível para remuneração e qual é o custo dos operadores. Isto que o governo coloca de dinheiro para compor a remuneração, qual que é o nome que se dá para isso? É subsídio? São políticas sociais? Eu acho que tudo isso são essas questões que o Jurandir colocou. E quais são esses montantes? A gente sabe, a gente está tratando com tudo isso para tomar as nossas decisões na hora de aumentar a tarifa pública, abaixar a tarifa pública, ou aumentar ou diminuir uma tarifa de remuneração? Então, a nossa proposta para discussão é como incorporar todos esses elementos nos modelos de simulação. Eu estou aqui falando com pessoas com quem eu tenho trabalhado há tantos anos, eu sou viciada nesses modelos de simulação, então eu acho que dá e a gente deve incorporar isso tudo de uma maneira estruturada, porque a gente entende, a gente sabe do impacto disso em todas as análises que nós temos feito, por exemplo, disso que o Jurandir falou, essa variação de tarifa, o impacto que ia dando na demanda e como maximizar os resultados, só que sempre olhando todas as óticas, a do governo, a do operador e a ótica do usuário. Na realidade, o que a gente propõe é, a cada simulação dessas políticas todas, tentar entender exatamente qual vai ser o subsídio ou ressarcimento necessário do governo e dar o nome correto para a política que se queira, para as gratuidades ou para os descontos, olhar a ótica do governo e olhar a ótica do operador e, logicamente, a ótica do usuário também. Então, por exemplo, quando se tem uma expansão da rede, que é o que tem sido muito falado, a expansão da rede vai aumentar a integração, o que vai acontecer com o subsídio necessário, o que vai acontecer com esse equacionamento entre o dinheiro necessário para pagar toda a remuneração e o que vai acontecer da ótica do operador. Nesse caso da ótica do operador, eu acho que o Jurandir também fez uma colocação super importante, que é a questão do operador público e do privado. O privado, com os contratos definidos, nos quais estão definidos os valores de remuneração por passageiro. E no caso de remuneração do operador público, eu acho que saber se
esta remuneração está ou não cobrindo os custos desse operador público, eu acho que ainda cabe saber assim, o que é o custo que está sendo considerado desses operadores públicos. Tem a questão da análise, a expansão da rede, ou projetos de planejamento, ou planos de transporte que têm sido feitos por esses órgãos que são os operadores dessas linhas, metrô e CPTM. Então, quer dizer, o que é custo especificamente de operação, o que é custo que são de outras atividades desses setores do governo, e eles precisam ou não ser pagos e remunerados por isso aqui. Quer dizer, o quanto isso, e essa questão da tarifa pública vai remunerar essas outras atividades que não são a operação desses órgãos, desses operadores públicos. Então, como exemplo de análise de expansão da rede, cada vez que fizer por exemplo, uma intervenção, uma análise de expansão de trilhos da rede de alta capacidade, o que a gente vai ter como resultado? A demanda tende a aumentar, a integração pode aumentar ou diminuir. Isso aqui é uma colocação, ou assim, para discussão, uma provocação aqui, que das análises que a gente tem feito, a gente vê que, em alguns casos, quando você expande a rede, você, lógico, sempre está promovendo a maior integração, mas, na realidade, você está criando mais linhas diretas também. Então, acontece que algumas linhas, ela pode até ter uma queda de arrecadação, alguma linha ou algum serviço, porém, a remuneração ou a arrecadação por passageiro transportado aumenta, porque ela tem mais passageiros exclusivos. Então, às vezes, você reformular a operação, você diminuiu a arrecadação daquela linha, mas você pode reformular a operação para otimizar essa operação e você pode, então, ter um equacionamento daquela linha. Então, assim, olhar cada um desses elementos, demanda, o que acontece com a integração, o que acontece com a arrecadação, a remuneração e os custos em cada um desses casos é muito importante, e essa análise precisa ser estruturada nesses tópicos. Uma outra coisa é a questão de corredores de média capacidade. Nessa discussão, a gente está aqui no ambiente falando bastante de trilhos, qual que é o papel dos corredores de média capacidade na integração ou na atuação em conjunto com a rede de trilhos? É um papel de concorrência ou de complementariedade. Sistemas, grandes corredores, eles vêm para complementar talvez a capacidade ou a continuidade de um serviço de transporte sobre trilhos, ou ele complementa ou ele concorre. Entender o papel ou a interação entre esses elementos, ela é super importante para a gente propor uma reestruturação desses sistemas de média capacidade e dos sistemas alimentadores de uma forma que você consiga ter racionalização para diminuir esses custos e potencializar cada um dos sistemas com a vocação que ele tem. De forma análoga à questão da expansão da rede, o que acontece também se a gente fizer nas simulações alternativas para a tarifa pública e alternativas de tarifa de remuneração? Qual que é o ponto ótimo, ou qual é a combinação desses dois elementos que vai dar o equilíbrio para o setor público, para o setor privado e para a comunidade? Então, você fazer alterações de valor de tarifa, você fazer alterações de políticas sociais ou políticas de gratuidades, estudantes e idosos, por exemplo, vai fazer a gente entender qual que vai ser o tamanho sempre do subsídio ressarcimento, qual é o impacto na ótica do governo, na ótica do operador e na ótica dos usuários. É lógico que para o usuário não ter que pagar é sempre bom pela questão do bolso, mas isso, como o Jurandir falou, tem consequências. E a política tarifária ela pode ter um papel importante na questão do gerenciamento da demanda. Eu acho que o exemplo do bilhete único é um exemplo interessante, onde, quando começou a ter o bilhete único, teve um aumento de demanda muito grande, e as pessoas não pagavam duas tarifas, que era uma de ônibus mais uma de metrô. Elas não pagavam, sei lá, R$6, quando era R$3 cada uma. Então, elas não pagavam a soma das duas tarifas. Na hora que integrou,
elas pagaram o bilhete integrado, que é maior do que uma tarifa só, mas elas não pagavam duas, mas pagava menos do que duas e mais do que uma. Então, existe essa elasticidade da demanda em relação também à questão vamos dizer, do conforto ou da abrangência que o sistema integrado traz. Então, conhecer os efeitos disso é muito importante. Por outro lado, a questão da gratuidade também, a tarifa zero, ela pode realmente induzir, a gente tem feito estudos, simulações em relação a isso, que a tarifa zero pode, sim, induzir a questão do sistema de transporte, do desenvolvimento de uso do solo, essa expansão da mancha urbana. As pessoas, elas não têm opção, a única moeda de troca que elas têm é o tempo delas. Se elas forem pagar menos, forem pagar a mesma coisa morando perto ou longe, elas vão morar longe, porque longe custa mais barato. Então, isso é uma coisa muito importante a gente considerar. E ainda